Olá, queridos, graça e paz, estamos aí reunidos junto com vocês para mais uma Terça Top, onde queremos compartilhar um pouco mais da Palavra de Deus com você. Você pode receber esta palavra e as demais sempre consultando o nosso canal lá da Fonte Church, Monte Mor, no YouTube. Essas mensagens todas que estamos partilhando vão estar lá e você pode ouvi-las, não apenas uma vez, outras vezes, se considerar que precisa aprofundar este tema. Se você tiver alguma pergunta, alguma colocação a fazer, poderá fazê-lo também lá no canal, que sempre temos alguém de olho lá nas perguntas e colocações para passar para a gente, ou pode entrar em contato direto aí com a Igreja Fonte Church Monte Mor, através da nossa secretaria, com a Angélica, e ela certamente passará para a gente as perguntas que eventualmente você tiver ou que deseja conversar conosco sobre alguma coisa que aprendeu, ou que lhe chamou a atenção, ou que lhe inquietou naquilo que está aprendendo, A palavra de Deus sempre provoca reações na gente. Nós estamos já há algumas semanas tratando do tema o que é mais importante, e nós chegamos à conclusão de que a palavra de Deus e a vida de comunhão e oração são as coisas mais importantes para as quais o Senhor nos chamou para fazer, porque delas dependem todas as demais. Deus deseja que tudo que nós vivemos, fazemos, falamos, praticamos na vida cristã passe por esse crivo, passe por este canal da comunhão com Ele por meio da oração e da palavra. Então elas são fundamentais para a nossa vida. Por meio da palavra de Deus, o próprio Senhor Deus ministra muito diretamente as nossas vidas. Então a palavra fala conosco, Ela salta do texto bíblico para o nosso coração de maneira maravilhosa pelo poder do Espírito Santo. Então ler, reler, decorar, meditar, estudar provocam estas ações do Espírito Santo trazendo entendimento sobrenatural para a nossa vida. Então há áreas do nosso viver, do nosso ministério que vão sendo transformados, corrigidos e aperfeiçoados por meio da palavra. Da mesma forma, a oração também exerce um papel preponderante, importante, fundamental na vida cristã. A oração, ela especialmente a oração espiritual em línguas, A Bíblia diz que nós somos edificados por meio desta oração, e a oração, de um modo geral, como nós estamos vendo, ela opera a bênção de Deus na vida de outras pessoas, opera na nossa vida, é claro, mas opera também na vida de outras pessoas. Nós poderíamos dizer assim, a palavra de Deus, de maneira muito poderosa, ela realiza as obras de Deus dentro da gente. Quando nós estamos meditando, estudando, lendo, o Senhor está ministrando nas nossas vidas muito, muito fortemente. É um exercício interior, espiritual, para a gente, pessoalmente. E quando nós estamos orando, via de regra, nós estamos exercitando essa comunhão com Deus, mas nós estamos operando, trabalhando no mundo. Então, a palavra de Deus, por assim dizer, ela toca em nós. E quando nós ministramos, também ela toca nas pessoas. Mas a oração, ela interfere na história das pessoas, na história cotidiana. Quando nós estamos orando, a oração provoca mudanças, a oração provoca movimento, a oração provoca alterações nos processos normais da vida, com as intervenções poderosas de Deus por meio da oração do seu povo. Deus disse na sua palavra que iria intervir na história do mundo, na história cotidiana das pessoas, por meio do exercício espiritual da igreja. A igreja é a noiva e o instrumento do Senhor para operar essas bênçãos na história das pessoas. Você quer impactar a vida de pessoas? Você quer gerar mudanças e transformações na vida das pessoas? Pregue a palavra a elas.
Sem sombra de dúvida, a palavra de Deus é fundamental. Ensine a palavra do Senhor a elas, mas ore por elas, para que a palavra de Deus seja vivificada, como já vimos em outras terças tops anteriores, para que esse exercício poderoso da intervenção divina aconteça na vida das pessoas. E aí nós partilhamos sobre alguns tipos de oração, né? Partilhamos sobre a oração como intercessão, né? como oração a favor das pessoas. Nós, na semana passada, falamos sobre a oração como ações de graça, como louvor e o impacto que elas causam na nossa vida e na vida de outras pessoas. E hoje eu quero compartilhar com você a oração como resistência ao diabo. Quero ler para você 2 versículos bíblicos que aparecem aqui. O primeiro em Tiago, no capítulo Tiago 4, versículo 7, e ele diz assim a palavra de Deus: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículos 8 e 9, está escrito assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe, firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos têm se cumprido na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Aqui também é dito: resisti-lhe, firmes na fé. Nós temos o mandato de Deus, a ordenança de Deus para resistir a Satanás. Por que nós podemos resisti-lo? Porque o Senhor Jesus o venceu na cruz. Toda a reivindicação que Satanás tinha contra nós, todo o escrito de dívida que constava contra nós, e que era o argumento e o instrumento do diabo para nos acusar e nos destruir, nos levando ao inferno, foi cancelado pela cruz do Senhor Jesus. E por causa disto, por causa desta autoridade que foi retirada do Satanás pela autoridade do Senhor Jesus, de sobre a nossa vida, é que nós podemos então resistir a Satanás. Satanás tem, claro, mais força e capacidade de interferir na nossa vida. Nós somos incapazes de lutar contra ele. A Bíblia diz que antes do Senhor Jesus interferir na nossa vida, nós éramos escravos dele, porque estávamos presos ao pecado e seguíamos o curso do príncipe deste mundo, como ele disse, o apóstolo Paulo ensina em Efésios, né, capítulo 2, estávamos amarrados a ele. Mas agora estamos livres, porque o Senhor Jesus nos libertou. Não há mais condenação sobre nós e nem reivindicação de condenação do diabo sobre as nossas vidas, porque fomos lavados e santificados pelo sangue precioso do Senhor Jesus. E agora, para nós cristãos, diz a palavra de Deus, diz o Senhor, que nós devemos resisti-lo. O que significa exatamente resistir? Em primeiro lugar, eu queria dizer o que não é resistir. Muitas pessoas pensam que resistir ao diabo é se levantar contra ele com afirmações prontas, tipo, tá amarrado. A gente já ouviu muito isso, né? Tá amarrado para cá, tá amarrado para lá. Isto não tem absolutamente efeito algum sobre o Satanás, prioritariamente. Nós já vamos dizer por quê, né? Há pessoas que usam fórmulas prontas, rezas prontas, orações prontas. Há pessoas que pensam que por ler seguidamente determinados salmos vão estar protegidos, né? Tendo resistido a Satanás com algumas orações até bíblicas, que são realmente bíblicas, mas pensam que por repeti-las vão vencer a Satanás. Há outros que pensam que podem resistir a Satanás até mesmo com a Bíblia aberta dentro de casa, né? A gente às vezes vai fazer visitas a pessoas, encontra lá a Bíblia aberta
em determinados salmos ou textos do Novo Testamento. Isto também não funciona. Nenhuma forma de crendice ou de religiosidade é a fórmula bíblica para resistir a Satanás. E também queria dizer que resistir a Satanás não é expulsar demônios. Não é expulsar demônios. Resistir a Satanás é uma obra diferente daquela de expulsar. Quando nós estamos expulsando o demônio, em certo sentido, nós estamos numa ação de ofensiva contra o maligno. Resistir está relacionado a uma ação mais defensiva do que ofensiva. Resistir significa que nós estamos sofrendo algum tipo de oposição, nós estamos sofrendo algum tipo de resistência do maligno, e por isso a Bíblia diz que nós devemos resisti-lo, impedir que ele avance. Então são áreas da nossa vida ou da vida de pessoas contra as quais o Satanás, em circunstâncias da nossa vida, em momentos da nossa vida, em dias da nossa vida, ele tenta se apropriar, ele tenta tomar posse, ele tenta avançar como um leão que ruge, procurando quem possa devorar. Então, resistir a Satanás e as orações para resistir ao diabo tem muito a ver com a maneira como nós nos defendemos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo diz que nós temos armas, tanto de defesa quanto de ataque. Então, as armas de ataque, elas têm a ver com avançar contra o reino de Satanás, né? E tomar posse de áreas que pretensamente lhe pertencem, embora pertençam todas ao Senhor Jesus, né? Mas áreas que ele ocupa, quando o Senhor diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, ele está falando do avanço da igreja contra as hostes de Satanás, contra os territórios espirituais que pretensamente ele tenha ocupado ou que nós tenhamos permitido que ele ocupe. Resistir a Satanás tem a ver não com o ataque prioritariamente, mas tem a ver com a forma como nós nos defendemos. O pastor então está dizendo para mim que eu devo me defender das investidas de Satanás contra mim? Sim, é isto mesmo que nós lemos em Tiago, e especialmente fica mais evidente ainda em 1 Pedro, né? Quando ele diz que Satanás está como um leão que ruge procurando quem possa devorar. Então a Bíblia é muito clara em dizer que nós não devemos andar de maneira desprevenida contra Satanás. O apóstolo Paulo chegou a dizer que nós não lhe desconhecemos, não lhe desconsideramos os desígnios, né? Ninguém pode andar neste mundo com uma atitude despreocupada, né, com respeito às obras de Satanás e os ataques dele contra nós, ou contra as pessoas que amamos, ou contra as pessoas pelas quais estamos orando a favor delas. Então, é necessário que aprendamos a resistir. O que é resistir, então? Resistir, aqui, então, é o contrário de submeter-se, é o contrário de sujeitar-se, é o contrário de colocar-se, então, contra a autoridade do diabo. Então, resistir aqui é levantar-se de maneira consciente, clara, decidida, discernida contra as ações do diabo. Seja contra nós, seja contra a igreja, seja contra pessoas. É posicionar-se em oração, percebendo a ação e tomar uma atitude espiritual em oração contra aquela ação
que está sendo percebida. Em terceiro lugar, em primeiro lugar eu disse o que não é resistir. Em segundo lugar eu disse o que é resistir. Que resistir é o contrário de submeter-se, é opor-se a uma ação do maligno por meio de oração, por meio de atitude, né? E a terceira coisa que eu estou dizendo é como a gente resiste. Como é que nós exercitamos este ministério? Ora, a palavra de Deus ensina em Efésios, no capítulo 6, muito claramente sobre isso. Efésios, no capítulo 6, está escrito assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Aí veja o versículo 11. O versículo 11 diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas de Satanás. Então, a armadura de Deus, da qual o apóstolo Paulo fala aqui, nós não vamos tratar dela aqui, né, hoje. Ele diz que nós devemos nos vestir com toda essa armadura, né? Vestir-se com o capacete da salvação, cingindo-se com a verdade, calçar os pés com a preparação do evangelho, etc. Usar o escudo da fé, o peitoral como armadura da justiça. Tudo isto para quê? Para poder resistir, para quando Satanás vem contra nós, e ele vem, podemos vencê-lo. Ora o que diz o versículo 13, o 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas de Satanás. O 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aqui o Senhor diz, pela boca, pela pena do apóstolo Paulo, que todos nós temos dias maus. Ninguém vive sem eles. Eles sempre comparecem diante de nós. Se quisermos que nós tivéssemos apenas dias bons ao longo de toda a nossa vida. Mas a Bíblia diz que nós temos dias maus. Dias que, por razões que não nos compete agora dizer, pelo tempo que não temos, né? É muito breve os nossos 30 minutos, por mais diversas razões, há momentos onde o Satanás nos ataca. E nós devemos resistir com a armadura de Deus. Então o Senhor está dizendo para mim e para você que todos esses elementos da armadura precisam estar presentes na nossa vida. E é por meio desses elementos nós estamos aptos para resistir ao Satanás. Eles fazem parte, a armadura de Deus, toda ela faz parte do instrumental que Deus deu para a gente poder resistir ao Satanás, contra as investidas dele, contra a nossa mente, contra o nosso corpo, contra a nossa família, contra nossos relacionamentos, né? Contra situações que acontecem em nossa vida, contra situações que acontecem em nossa célula, contra situações que envolvem nossos relacionamentos com discipulados, contra nossas motivações, interesses ou desinteresses, contra tentações. Todas as áreas da nossa vida, diz a Bíblia, que o Satanás pode investir contra nós. E, portanto, com a armadura nós podemos ficar firmes contra ele. Olha o que diz também o versículo 16. Diz assim: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé, embraçar, ou seja, segurar no braço o escudo da fé, como um soldado romano, né, um soldado antigo, que na sua luta ele usava o escudo como defesa contra os ataques do maligno. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo a mesma coisa, que o escudo da fé é uma arma eficientíssima contra as ciladas do diabo em nossa vida. Então, é impossível
que no exercício da prática da armadura nós consigamos resistir completamente a Satanás sem o escudo da fé. Apenas o capacete, couraça, cinto, sandálias, eles não são plenamente suficientes para resistirmos ao diabo. É necessário o escudo da fé, porque os dardos inflamados, ou seja, aquelas sementes malignas, aqueles venenos que o diabo lança contra a nossa vida, fazendo com que as pessoas à nossa volta vivam relacionamentos, vivam situações que Deus não quer, e que muitas vezes a maneira como nós vamos lidar com as pessoas podem acarretar e gerar conflitos, tensões, brigas, desentendimentos, lares onde as famílias dizem que viraram, as pessoas dizem que o meu lar virou um inferno, meus relacionamentos estão sendo destruídos, meus filhos não me ouvem, minha esposa não me reconhece, meu esposo não compreende o que eu digo, nós não conseguimos nos comunicar, eu não consigo transmitir aquilo que eu quero para as pessoas à minha volta, meus relacionamentos e as coisas que eu vivo estão tensionados, são os dardos do maligno inflamados, sempre na tentativa de nos destruírem. E o Senhor deseja dar vitória para a gente. O escudo da fé é necessário para que nós venhamos a avançar neste sentido. Em 1 João, no capítulo 5, o versículo 4, diz a mesma coisa. Em João, no capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aqui está falando de novo de luta, e está afirmando a nossa vitória. E a vitória que o Senhor Jesus dá é por meio da fé, do exercício da fé. Como pastor, que nós então exercitamos esta fé para resistirmos ao diabo, para nos colocarmos contra ele. Ora, por isso a importância da vida de oração e da comunhão na palavra. Por quê? Porque quando nós estamos em intimidade com o Senhor, quando nós temos tempo de estar com o Senhor e com a sua palavra, o nosso espírito vai tendo a possibilidade de se comunicar com a nossa alma. O que o pastor está dizendo? Que a nossa vida e as coisas da nossa vida, elas provocam muitos bloqueios no nosso relacionamento íntimo com Deus. Nossos pecados, nossas fraquezas, a nossa maneira de falar, de nos dirigirmos às pessoas, de termos sentimentos em relação a elas, a maneira como reagimos com emoções diante de situações, tudo isso são bloqueios, são impedimentos gerados em nossa alma, em nossa mente. E isso dificulta extremamente a que o Espírito Santo tenha acesso à nossa mente. Então a vida de oração e na palavra, gerando em nós esse quebrantamento, irmãos, ela dá acesso, o Espírito Santo, me perdoe dizer assim, o Espírito Santo consegue então fazer com que o nosso espírito se comunique com a nossa alma. E aquelas coisas que o Espírito Santo está ensinando ao nosso espírito, ministrando ao nosso espírito, podem chegar ao nosso entendimento. Olha que coisa bacana. A Bíblia chama este processo, quando o meu espírito, em comunhão com o Espírito Santo, consegue acessar a minha mente, a Bíblia chama isso de revelação. A Bíblia chama isso de entendimento. A Bíblia chama isso de iluminação dos olhos espirituais.
Olha que coisa bacana. Então, irmão, quando nós estamos nessa comunhão com o Senhor, na palavra e na oração, e nós estamos vivendo a nossa vida cotidiana, estamos envolvidos nas mais diversas circunstâncias da vida, seja no relacionamento com os filhos, com a esposa, com o esposo, relacionamentos na célula, com os discípulos, relacionamentos na vizinhança, na igreja, às vezes até com pessoas estranhas, que nem sequer as conhecemos, às vezes na fila de banco, esperando algum tipo de atendimento, às vezes no momento de lazer, andando na rua, fazendo exercício, na academia. Você está lá e de repente vem o toque do Espírito Santo. E ele traz uma revelação do íntimo sobre uma determinada situação, ele traz à nossa mente. E aquilo é recebido como uma revelação. E muitas dessas revelações, elas são ações do maligno, às vezes em nós, às vezes na vida de outras pessoas. E olha que bacana, quando isto acontece, é a hora de resistir. Resistir. Veja, o Senhor Jesus estava ali em Marcos 8:33, o Senhor Jesus estava conversando com seus discípulos, explicando para eles sobre a sua ida para Jerusalém, sobre o momento da sua morte, que ele seria entregue então pelo Sinédrio a Pôncio Pilatos, e que iria morrer, iria ressuscitar no terceiro dia. Olha, o Senhor Jesus antecipando o que iria acontecer de repente. Pedro, o principal dos apóstolos, se vira para o Senhor e diz, chama ele para o lado, né? A Bíblia diz que ele chama Jesus assim para o canto e diz, Senhor, nada disso vai te acontecer. Não digas isso não vai te suceder. E Jesus, sacando o lance de Satanás, porque ele tinha esse acesso livre do Espírito Santo na sua mente, ele logo olhou para Pedro e disse, arreda Satanás. Uau! Arreda Satanás. Sai da minha frente, porque não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens. Nós só podemos fazer isso e dizer isso quando temos essa compreensão, esse entendimento que o Espírito Santo dá para nós, do nosso íntimo para a nossa mente. E precisamos estar atentos a isso. E para estar atentos, a palavra e a oração, a comunhão com o Senhor, são muito, muito necessários. Em Mateus, no capítulo 4, versículo 10, quando Jesus é tentado, no versículo 10, ele chega a dizer ao diabo, retira-te, Satanás. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda. Perceber esta realidade e poder agir dessa maneira. Então, irmão, quando é que nós resistimos a Satanás? Nós resistimos quando percebemos em nosso espírito a presença ou a atuação dele. E se é possível fazer isso em voz alta, naquele ambiente em que a gente está, se é possível fazer em voz alta, a gente faz. Se não é possível, dependendo da circunstância ou das pessoas envolvidas, né? Há pessoas que talvez não vão compreender o que a gente faz. Então a gente faz em voz baixa. A gente faz no íntimo, na nossa mente mesmo. Né? E depois a gente pode fazer de maneira mais ampla, mais específica, quando estiver no seu tempo de oração. E aí fazer uma oração forte mesmo, poderosa, de resistência a Satanás diante daquilo que o Senhor Jesus revelou. Né? Então, pode ser feito no momento em que o entendimento vem, ou pode ser feito depois, ou até mesmo feito no íntimo, sem expressar verbalmente palavra nenhuma. Isso pode ser feito. A hora que tem um entendimento, ou depois, isso deve ser feito. É isso que a Bíblia chama sobre resistir a Satanás. Resistir. Então não é ficar dizendo a toda hora, está amarrado, ou como os supersticiosos, 3 batidinhos na parede, ou coisas, ou bobagens de todo tipo. Não, a resistência a Satanás é resultado, irmão, de um comprometimento sério de vida com o Senhor, por meio da armadura,
e também de uma vida na palavra e na oração, na expectativa de que no cotidiano da vida, nos relacionamentos, se perceba a ação do diabo. De repente você está conversando com seu marido ou com a sua esposa e ele diz algo que imediatamente você percebe que aquilo ali é para oferir, aquilo é para ofender, aquilo é para causar divisão. Aí você vê que aquilo é uma obra do diabo e você no seu íntimo imediatamente resiste e diz: eu te resisto, Satanás, espírito de confusão, de ira, de engano, de mentira, eu te resisto aqui agora em nome do Senhor Jesus. Essa é a atitude que o Senhor espera que nós tenhamos em todas as áreas da vida. Lamentavelmente, os cristãos ainda continuam dando vazão às suas emoções e seus sentimentos. Os cristãos ainda continuam se magoando, se ressentindo nos seus relacionamentos. Os cristãos ainda continuam sendo atingidos na sua mente e na sua vida pelas ações e setas e flechas purulentas de Satanás. Não deveria isto mais acontecer. Mas o Senhor está chamando a nós, chamando a você e a mim, para uma nova atitude, resistindo ao diabo. Não permita que o diabo encontre ocasião na sua vida. Não permita que ele entre em áreas onde o Senhor Jesus já lhe purificou e já lhe limpou. Não permita que o Satanás invada suas emoções e seus sentimentos. Não permita que o Satanás ponha dentro de você atitudes que não deve ter, que ele ponha dentro de você inclinações que você não deve ter, que ele ponha dentro de você ou dentro das pessoas da sua família, da sua célula, dos seus discípulos, atitudes, comportamentos, palavras, decisões que não devem ter. Resistir-lhes firmes na fé, porque o Senhor dará grande vitória a quem age dessa maneira. Irmão, irmã, em nome de Jesus eu quero terminar esta mensagem fazendo uma oração junto com você e declarando vitória na sua vida. Declarando que você é um homem, uma mulher, um jovem que sabe resistir a Satanás, que não se deixa levar pelas artimanhas dele, nem pelas ciladas dele. Eu confesso esta noite, declaro sobre você que você é uma pessoa de olhos espirituais abertos, atentos, super esperto, para não cair em cilada nenhuma, sempre de escudo levantado, para impedir que as setas do maligno entrem e atinjam seu coração e a sua alma ou a vida de outras pessoas. Você vai estar atento para que nenhum dos seus irmãos, seus discípulos, seus irmãos na fé, familiares seus que você ama, que você está orando, para que nenhum deles caia em ciladas do diabo. Você vai resistir firmes na fé, sabedores que você sempre, sempre, sempre vai andar em vitória no nome do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro afirma que nós seremos sempre vitoriosos em todas as circunstâncias da vida por meio da resistência. Vamos orar, irmãos. Pai, em nome de Jesus, te dou graças nesta hora pelo privilégio que nós temos de resistir a Satanás. Peço que o Senhor dê para nós o espírito de revelação e de entendimento no Senhor, para que pratiquemos a Tua palavra e não sejamos arrastados pelo diabo. Pai, em nome de Jesus, eu resisto ao diabo e a todo o engano dele na vida dos meus irmãos e na minha. Declaramos sobre nós espírito de discernimento, compreensão, entendimento do Senhor em nome de Jesus. E ordenamos a Satanás que se retire. Todo espírito de confusão, de engano, de mentira, todo ataque de Satanás contra a alma e a mente dos irmãos e das irmãs e daqueles irmãos que estão nos assistindo aqui agora, nós declaramos vitória em nome de Jesus e declaramos: Satanás, arreda, sai da frente, porque nós estamos passando e avançaremos na direção do propósito do Senhor para a nossa vida. Em Cristo, confesso junto com você, querido irmão, que somos mais que vencedores. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Fique na doce e amada paz do Senhor. Um beijo no coração. Tchau, tchau.